que deverá ser seguida. Os dentes são estruturas tão vivas como qualquer parte do nosso corpo. Aí eu faço uma pergunta, e quem não sentiu aquela dor de dente que incomoda tanto, né? É verdade, viu, Haroldo? E para conversar com a gente sobre esse assunto, o Fala Será de hoje traz o dentista Francisco das Chagas Brito. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Fala Ceará. Bom dia, Adriana. Bom dia, Haroldo. Bom dia, telespectadores da TV Cidade Rede Record. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas. Vamos lá, então, para a nossa primeira pergunta. Existe algum remédio caseiro para aliviar essa tão incômoda dor de dente que muitas pessoas costumam sentir? Os remédios que existem, alguns analgésicos, né? Eles são totalmente paliativos, né? A grande saída para o paciente realmente é procurar o serviço de assistência odontológica, tanto privado como público, fornecidos, né, hoje pela Prefeitura de Fortaleza, o setor público, e também o CEL, né, mantido pelo governo do estado, e os consultórios odontológicos, juntamente com as empresas de planos de seguro que existem hoje aqui em Fortaleza. Doutor Chagas, a gente escuta tanto falar, existe uma relação entre a sinusite e a dor de dente ou não? Sim, existe. Hoje o cirurgião dentista ele precisa fazer um diagnóstico diferencial preciso para que não confunda a dor nos molares superiores e pré-molares, que são exatamente os molares superiores, são os dentes, né? São esses dentes, não sei se a câmera consegue focar aqui. Pode continuar que a gente já dá o detalhe. Os molares superiores, né? Quando o paciente apresenta uma pulpite, né? A dor se reflete exatamente na região do seio maxilar. E também a sinusite, a incidência de dor durante a percussão que você faz no dente, acusa como se fosse uma pulpite, né? E muitas vezes confunde o cirurgião dentista. Então existe realmente uma relação grande nesse sentido. Bom, nós temos aqui várias perguntas sobre uma técnica aí que está sendo cada dia mais usada, que é o clareamento dentário. Primeiro, essa técnica, ela enfraquece os dentes ou não? Não, ela não enfraquece. O clareamento hoje, com os géis à base de peróxido, eles são muito seguros, né? E o que a gente vê é que exatamente é uma conversa entre o público que não existe, né? O enfraquecimento dos dentes não existem durante o clareamento. A questão da sensibilidade? A sensibilidade, ela com certeza existe um pouco, mas só que hoje os géis já estão bem melhores do que alguns anos atrás, né? Hoje a sensibilidade é quase imperceptível e o dentista tem os métodos que pode fazer com que essa dor seja quase ínfima, amenizada, né? Doutor Chagas, em cima do clareamento, existem quantos tipos de clareamentos e qual desses clareamentos que tem um resultado mais eficaz? Os tipos de clareamento hoje basicamente são dois, né? Todos dois são assistidos pelo dentista. Existe o clareamento no consultório e o clareamento caseiro, né? Feito à base de moldeiras, você copia, você imprime os dentes do paciente, faz uma moldeira e nessa moldeira você põe o gel que orienta o paciente a fazer em casa. E o clareamento no consultório é feito com os géis à base de peróxido, sendo os géis mais fortes, principalmente usando a luz laser, né, como fator de ativação, a energia de ativação para que esses peróxidos ajam na dentina e no esmalte do dente. Doutor Chagas Brito, essa questão dos cremes dentais, que alguns prometem, né, clarear, ficar mais branquinho, isso realmente pode acontecer ou é mais uma questão aí comercial, de publicidade? Eu sempre digo para os meus pacientes, né, que os cremes dentais hoje, eles ajudam a manter os cremes dentais à base de peróxido, que tem peróxido de hidrogênio ou de carbamida dentro da sua composição, eles ajudam a manter o clareamento. Mas o clareamento em si ele é feito pelo cirurgião dentista, né? Até é bom frisar porque existem hoje indústrias, comércio, onde eles sugerem que você compre o gel clareador na farmácia, no supermercado, né? E a gente, os cirurgiões dentistas, contraindicam totalmente, né? Precisa sim de uma orientação do profissional especializado para que seja feito o clareamento. Existe algum caso, com licença, existe algum caso em que é proibido o clareamento? Não é que seja proibido, existem algumas contraindicações, como a mulher gestante, a mulher que está amamentando,
pacientes que têm história de câncer bucal, lesões pré-cancerizáveis, pacientes com uma sensibilidade severa, eles não são indicados, né, para fazer o clareamento. Pacientes que têm cárie, doenças na gengiva, pacientes especiais, pacientes que têm deficiência, dificuldade motora, deficiência mental. Então, nesses casos, a gente realmente não sugere para o paciente, os pais, a fazer o clareamento dental. Tomar café em excesso, doutor, ele amarela mesmo os dentes ou isso é conversa? Com certeza, né? O café, ele contém corantes, né, à base de cafeína, que ao longo dos anos, você tomando todo dia, a tendência é escurecer ainda mais os dentes, né? Não somente o café, mas refrigerantes, principalmente aqueles à base de cola. Eles também escurecem. O fumo, vinho tinto, né? Quem toma muito vinho tinto, chá, quer dizer, todas essas substâncias que têm corantes naturais escurecem. Além de que o próprio dente, a pessoa vai envelhecendo e o dente vai escurecendo ao longo dos anos, e isso faz com que, basicamente, haja o escurecimento fisiológico do dente, devido à deposição de dentina que existe ao longo dos anos. Doutor, em relação à escolha das escovas dentais, quer dizer, a gente chega a um supermercado, tem lá uma infinidade de marcas, de modelos. Qual é a melhor maneira para se escolher a mais adequada à necessidade de cada um? O mercado hoje tem muitas escovas que você pode escolher, né? Basicamente, o que os cirurgiões dentistas e a própria Associação Brasileira de Odontologia têm indicado são escovas parecidas como essa, não é essa, né? Mas tem várias parecidas como essa, que tem uma cabeça pequena, que tem umas cerdas arredondadas, cerdas macias, né? Cerdas são esses filamentos, né? São esses filamentos, que essas cerdas sejam macias, que sejam basicamente na mesma altura, para que não haja, né, e que o cabo não seja tão angulado demais, né? Então, basicamente, são esses vamos dizer assim, as qualidades de uma boa escova, né? E os enxaguantes bucais, doutor? Também, os enxaguantes bucais como nós vimos aí também na escova de dente, ele tem vários tipos, preços, promessas nem se falam. Qual deles devemos usar? A grande novidade hoje é que nós tivemos agora uma pesquisa que saiu agora em 2008 sobre os enxaguatórios bucais, né? A revista da Academia Australiana saiu agora uma pesquisa onde eles verificaram que os enxaguatórios bucais à base de álcool, né, existe uma relação dele com o câncer de boca, ou seja, e também saiu agora em final de 2008 na revista de saúde pública, onde houve uma pesquisa em 309 pacientes, também ligando o fato dos enxaguatórios à base de álcool, ele tem uma relação com o câncer de boca, ou seja, hoje o que a gente indica, né? O enxaguatório bucal, ele é opcional para o paciente, né? O ideal mesmo é a escova, o fio dental, o uso de uma alimentação que não seja à base de açúcar, e quando necessário, após cirurgias, a gente indica os enxaguatórios bucais, principalmente aqueles que contêm a clorexidina, né? Gluconato de clorexidina são o que a gente mais indica. Após uma raspagem nos dentes, após uma cirurgia, a gente indica esses e por um tempo que não é tão longo, né? Então, de qualquer forma, é opcional, né? E o que eu indico, né, para os meus pacientes é que procurem, né, de acordo com essas pesquisas que saíram agora, que procurem evitar os enxaguatórios bucais que não contenham álcool, né? A própria Anvisa agora está exigindo que as empresas coloquem lá no rótulo se contém álcool ou não, né? Exatamente devido a essas pesquisas que estão saindo, e a gente tem orientado os pacientes nesse sentido. Bom, nós teríamos muitas outras perguntas, mas nosso tempo é curtinho. A gente quer agradecer a presença do Dr. Francisco das Chagas Brito, dentista. Muito obrigada e um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia. Obrigado, doutor Chagas. Depois do intervalo, pesquisa aponta crescimento do emprego formal no Ceará. E no próximo bloco, trabalho para preparar a estrutura do Portal 2009. Férias, vai viajar.